Ele voltou para a cidade que jurou esquecer. 10 anos depois, Luan pisou naquelas ruas com o coração blindado e os olhos frios. Mas bastou um olhar, um único olhar nos olhos de uma menina desconhecida, para que algo dentro dele começasse a rachar. Porque aqueles olhos, ele conhecia. Ele já tinha visto antes, no rosto de alguém que ele amou e perdeu. Ou será que foi ele quem foi perdido? Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrá-la. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo e nos permite continuar trazendo histórias assim. A estrada era a mesma. As curvas, os buracos mal remendados, até aquela placa enferrujada sinalizando a entrada da cidade. Tudo permanecia intocado, como se o tempo tivesse feito um acordo silencioso de não mudar nada por ali. Luan segurava o volante com força desnecessária. Os nós dos dedos esbranquiçados. 10 anos, uma década inteira longe daquele lugar. Que agora ali estava ele, voltando não por vontade, mas por obrigação. O inventário do pai, papéis, assinaturas, burocracia. Fria envolvendo a morte de um homem que mal conhecera nos últimos anos de vida. Luan apertou os lábios. Não queria pensar nisso agora. Não queria pensar em nada que tivesse a ver com aquela cidade. Mas a cidade, ao que parecia, não tinha a menor intenção de deixá-lo em paz. Ele passou pela praça central, vazia como sempre, pela igreja com sua fachada desbotada, pela padaria onde costumava comprar pão quente nas manhãs de domingo. Tudo menor do que ele lembrava, mais apagado, como se a memória tivesse pintado tudo com cores que nunca existiram de verdade. Luan estacionou em frente ao cartório. Desligou o motor e ficou ali, parado, olhando pela janela embaçada. A cidade cheirava a poeira e nostalgia, um cheiro que ele detestava. Inspirou fundo, ajeitou a gravata e saiu do carro. Quanto mais rápido resolvesse aquilo, mais rápido poderia ir embora. E foi exatamente isso que ele fez pelos 3 dias seguintes. Assinou papéis, conversou com advogados, organizou documentos, manteve-se focado, objetivo, eficiente, como sempre. Luan tinha aprendido a ser assim, frio, controlado, blindado. O mundo dos negócios havia moldado dele um homem que não se deixava abalar por sentimentos. Sentimentos atrapalhavam, sentimentos custavam caro. Mas na tarde do 4º dia algo mudou. Ele estava voltando do cartório quando viu a escola. A mesma escola onde havia estudado. O portão verde musgo, as janelas altas, o pátio de cimento rachado. Luan diminuiu o passo. Não sabia bem por quê, mas sentiu vontade de entrar. Talvez por curiosidade. Talvez porque, no fundo, uma parte dele ainda morava naquele lugar. Uma parte que ele fingia não existir. Ele atravessou o portão aberto e caminhou devagar pelo corredor lateral. Ouviu vozes ao longe, risadas de crianças. O som o fez parar por um instante. Quando foi a última vez que tinha ouvido uma risada assim? Genuína, leve, sem segundas intenções. Foi quando a viu. Uma menina. Devia ter uns 9, talvez 10 anos. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo mal ajeitado. Uniforme levemente amassado. Ela estava sozinha, sentada num banco debaixo de uma árvore, desenhando algo num caderno. A luz da tarde batia de lado no rosto dela. E quando ela ergueu os olhos, talvez por sentir que estava sendo observada, Luan sentiu o ar faltar. Aqueles olhos, castanhos, profundos, com aquele brilho específico que ele conhecia, que ele nunca tinha conseguido esquecer. O coração dele disparou. As mãos suaram. Ele deu um passo para trás, instintivamente, como se aquilo fosse um golpe físico. Não podia ser. Não fazia sentido. A menina o encarou por mais um segundo, curiosa, e depois voltou a atenção para o caderno. Mas Luan continuou ali, paralisado, com a respiração descompassada e uma sensação estranha crescendo dentro do peito. Algo que ele não sentia há muito tempo. Medo. Ele virou as costas e saiu dali rápido, quase tropeçando nos próprios pés. Entrou no carro, bateu a porta com força e ficou ali, apoiando a testa no volante, tentando recuperar o controle. Mas não conseguia. Porque aqueles olhos, ele conhecia aqueles olhos. E de repente, todas as muralhas que ele tinha construído em volta do coração começaram a rachar. Luan passou o resto do dia tentando se convencer de que tinha imaginado, que era só a exaustão, o estresse,
a cidade mexendo com a cabeça dele. Mas não importava quantas vezes repetisse isso para si mesmo. A imagem daquela menina não saía da mente. À noite, deitado na cama do hotel simples onde estava hospedado, ele encarou o teto e deixou a verdade invadir. Não era só a semelhança dos olhos que o tinha abalado. Era o que ele sentiu ao vê-la. Algo profundo, inexplicável, como se uma parte dele, uma parte que estava adormecida, tivesse despertado de repente. Como se algo ou alguém do passado ainda estivesse vivo. Ele fechou os olhos, mas o sono não veio. Porque no fundo Luan sabia que aquela menina não era uma estranha qualquer. Sabia que aqueles olhos pertenciam a alguém. E sabia que, querendo ou não, ele tinha acabado de abrir uma porta que jurava ter trancado para sempre. E agora, não havia mais como voltar atrás. Porque em algum lugar daquela cidade, no meio das ruas que ele tentou esquecer, das memórias que ele enterrou, ainda existia algo que pulsava, algo que ele deixou para trás, algo que talvez nunca tenha realmente partido. Luan virou de lado, apertou os olhos com força e tentou não pensar. Mas o coração, esse, já tinha começado a lembrar. E lembranças não pedem licença para voltar. Luan acordou com o sol batendo direto no rosto. Não tinha dormido direito. A noite toda, entre cochilos rasos e despertares abruptos, aqueles olhos castanhos insistiram em voltar. Ele se levantou irritado consigo mesmo. Passou a mão no rosto e foi direto para o chuveiro. Água fria, bem fria. Talvez assim conseguisse lavar aquela inquietação que teimava em grudar na pele. Mas não funcionou. Enquanto se vestia, olhando pelo espelho embaçado do banheiro, Luan tentou se convencer de que estava sendo ridículo. Era só uma criança, uma menina qualquer, numa escola qualquer, numa cidade que ele mal reconhecia mais. Não havia razão para aquilo ter mexido tanto com ele, mas havia. E ele sabia disso. Terminou de abotoar a camisa, pegou as chaves do carro e desceu para a recepção do hotel. Precisava de café forte e precisava sair dali, antes que a cabeça começasse a criar histórias que não faziam sentido. Foi quando viu a recepcionista, Dona Marlene, uma senhora de seus 60 anos que devia conhecer cada alma daquela cidade, organizando papéis atrás do balcão. Ela ergueu os olhos e sorriu para ele, daquele jeito caloroso que só gente de cidade pequena tem. "Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Mais ou menos", respondeu Luan, tentando parecer casual. "Dona Marlene, posso te fazer uma pergunta?" "Claro, querido. Pode falar." Ele hesitou. Parte dele queria desistir, sair dali e esquecer tudo. Mas a outra parte, a parte que não tinha dormido a noite inteira, precisava saber. "A escola municipal ainda funciona, né?" "Funciona, sim. Por quê?" "Tá pensando em visitar?" "Já visitei, na verdade. Ontem à tarde." Ele coçou a nuca, fingindo desinteresse. "Vi uma menina lá, sozinha, desenhando embaixo de uma árvore. Cabelo castanho, uns 9 ou 10 anos. Não sei, achei o rosto dela familiar." Dona Marlene inclinou a cabeça, pensativa. Cabelo castanho. Menina quietinha, meio tímida?" "É, isso mesmo." "Ah, deve ser a Luísa. Luísa Ribeiro." Luan sentiu o chão se mover, debaixo dos pés. Ribeiro. O sobrenome ecoou dentro dele como um grito numa caverna vazia. Ele tentou disfarçar, mas as mãos começaram a tremer. Enfiou-as nos bolsos, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. "Ribeiro?" repetiu, a voz mais rouca do que pretendia. "Isso, filha da Lívia Ribeiro. Você deve lembrar dela, né? Vocês eram da mesma turma, se não me engano." Luan não respondeu. Não conseguia. Porque o nome dela, aquele nome que ele tinha passado anos tentando apagar da memória, tinha acabado de explodir dentro do peito como uma bomba, silenciosa. Lívia Ribeiro. A mulher que ele amou. A mulher que ele desejou com cada fibra do corpo. A mulher que ele perdeu, ou que o abandonou, dependendo de como se contava a história. A mulher que por anos foi a razão de ele não conseguir amar mais ninguém. "Você tá bem, meu filho?" perguntou Dona Marlene, franzindo a testa. Tô sim." Ele pigarreou, tentando recuperar o controle. "Lívia, né? Faz tempo que não ouço falar dela." "Ah, ela mora aqui até hoje. Trabalha na prefeitura. Uma moça batalhadora, sabe? Criou a menina sozinha. O pai nunca apareceu, coitada. Mas ela dá conta. É forte.
A Lívia sempre foi. Luan assentiu mecanicamente, mas não estava mais ouvindo. Sua mente tinha voltado no tempo, 10 anos atrás. A última vez que tinha visto Lívia. A última vez que tinha sentido os lábios dela. A última vez que tinha acreditado que o amor podia ser eterno. Mentira. Tudo tinha sido mentira. Ele se despediu de Dona Marlene de forma abrupta e saiu do hotel como quem foge de um incêndio. Entrou no carro, bateu a porta e ficou ali, parado com as mãos agarradas no volante e a respiração descontrolada. Lívia, ela ainda estava ali, na mesma cidade, vivendo, trabalhando, criando uma filha. E ele não sabia de nada. Não sabia que ela tinha ficado. Não sabia que ela tinha tido uma criança. Não sabia de nada. Mas agora ele sabia o sobrenome da menina. E sabia que aqueles olhos que o tinham feito parar no meio do pátio da escola, eram iguais aos de Lívia, exatamente iguais. Uma pontada de dor atravessou o peito dele. Ou seria raiva? Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Porque Lívia tinha seguido em frente, tinha construído uma vida, tinha tido uma filha, e ele tinha passado 10 anos fugindo, trabalhando, construindo uma empresa do zero, evitando qualquer tipo de vínculo emocional, porque depois dela, nada mais tinha feito sentido. Luan encostou a cabeça no banco e fechou os olhos. As lembranças vieram como ondas. O sorriso dela, a risada, o jeito como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa, o cheiro do cabelo, o gosto dos beijos, a forma como ela o olhava, como se ele fosse a única pessoa no mundo. E depois, o silêncio, a despedida fria, as palavras que nunca foram ditas, o vazio que ficou. Ele abriu os olhos, a mandíbula travada. Não ia deixar isso mexer com ele. Não agora. Ele tinha vindo resolver o inventário, assinar papéis e ir embora. Nada mais. Lívia era passado, e passado era onde devia ficar. Mas então ele pensou na menina, Luísa, nos olhos dela, na idade dela, e uma pergunta começou a crescer dentro dele, devagar, perigosa, impossível de ignorar. Ele fez as contas mentalmente. 10 anos. Lívia tinha uma filha de 9, talvez 10 anos. A linha do tempo batia perfeitamente. Luan sentiu o coração disparar. Não podia ser. Ela teria contado, teria procurado ele, teria... Mas e se não tivesse? Ele apertou os olhos com força, tentando afastar o pensamento. Mas era tarde demais. A semente da dúvida tinha sido plantada, que agora não importava o quanto ele tentasse. Ela ia crescer, ia se espalhar, ia consumi-lo. Porque aquele nome, Lívia Ribeiro, ainda tinha gosto na boca dele. Ainda queimava, ainda doía. E agora ele precisava saber. Precisava vê-la de novo. Nem que fosse só para confirmar que o que sentia não passava de um fantasma do passado. Ou para descobrir que, talvez, aquele fantasma nunca tinha ido embora. Luan passou os 2 dias seguintes tentando se convencer de que não ia procurá-la. Resolveu os últimos detalhes do inventário. Assinou mais papéis, organizou documentos que pareciam não ter fim. Manteve-se ocupado, focado, racional, exatamente como tinha aprendido a ser. Mas à noite, quando o silêncio do quarto de hotel se tornava ensurdecedor, a imagem de Lívia voltava, e junto com ela, a menina, Luísa. Aqueles olhos que eram o espelho dos olhos dela. A linha do tempo que fazia sentido demais para ser ignorada. As perguntas que não tinham respostas. Na manhã do 3º dia, ele desistiu de lutar. Dona Marlene tinha dito que Lívia trabalhava na prefeitura. O prédio ficava a 3 quarteirões do hotel. Luan saiu cedo, vestido de forma impecável. Camisa social, calça de alfaiataria, sapatos engraxados. Não era vaidade. Era armadura. Ele precisava estar no controle. Precisava parecer que estava no controle. Mas quando chegou em frente ao prédio da prefeitura e viu a fachada antiga, com suas janelas de madeira descascada e a escadaria de pedra gasta pelo tempo, Luan sentiu o estômago revirar. Parou na calçada, as mãos nos bolsos, e ficou ali parado por tempo demais. Pessoas passavam por ele, entravam e saíam do prédio, seguiam suas vidas. E ele, imóvel, como se estivesse prestes a cruzar uma ponte que podia desabar a qualquer momento. Respira, Luan. É só uma conversa. Mas não era. E ele sabia disso. Ele subiu os degraus devagar, empurrou a porta de vidro e entrou. O saguão era simples,
Paredes brancas, piso desgastado, algumas cadeiras de plástico encostadas na parede. Uma moça jovem atendia no balcão de recepção. Luan se aproximou tentando parecer casual. Bom dia. Estou procurando pela Lívia Ribeiro. Ela trabalha aqui, certo? A moça ergueu os olhos e sorriu. Trabalha sim. Departamento de Assistência Social, segundo andar. Quer que eu avise que você está aqui? Não precisa, eu subo. Ele não esperou resposta. Virou-se e foi direto para a escada. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. O coração batia descompassado. As mãos suavam dentro dos bolsos. Ele não sabia o que ia dizer. Não tinha ensaiado. Não tinha planejado. Só sabia que precisava vê-la. O segundo andar era um corredor comprido, com portas de ambos os lados. Placas indicavam os departamentos. Luan caminhou devagar, lendo cada uma delas, até encontrar Assistência Social. Ele parou em frente à porta entreaberta. Respirou fundo e empurrou. A sala era pequena, com 2 mesas, arquivos de metal e uma janela que dava para a rua. Havia uma mulher sentada de costas, digitando algo no computador. Cabelos castanhos presos num coque frouxo. Ombros delicados. A postura ereta de quem carregava o mundo sozinha. Luan sentiu o ar faltar. Faz com licença, disse a voz saindo mais rouca do que pretendia. Ela parou de digitar. Por um instante ficou imóvel, como se o som daquela voz tivesse congelado o tempo. Então, lentamente, ela virou a cadeira, e os olhos dele se encontraram. Lívia ficou pálida. Os lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Ela apenas o encarou, como se estivesse vendo um fantasma que ela tinha certeza de que nunca mais voltaria. Luan, por sua vez, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, porque Lívia estava diferente, mais madura. O rosto tinha linhas suaves que não existiam antes. Os olhos tinham uma profundidade nova, como se tivessem visto coisas que ele nunca saberia. Mas mesmo assim, mesmo com o tempo, com a distância, com tudo o que tinha acontecido, ela ainda era a mulher mais bonita que ele já tinha visto na vida. Luan, ela sussurrou, e o nome dele saindo da boca dela foi como uma lâmina atravessando o peito. Joy Lívia. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado de tudo que nunca foi dito, de todas as palavras engolidas, de todos os gritos que ficaram presos na garganta. Ela se levantou devagar, como se precisasse se certificar de que aquilo era real. Cruzou os braços na frente do corpo, numa postura defensiva. Os olhos dela, aqueles mesmos olhos que ele tinha visto na menina, estavam cheios de emoções que ele não conseguia decifrar. Medo, raiva, dor, talvez tudo ao mesmo tempo. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, a voz trêmula, mas tentando soar firme. Voltei para resolver o inventário do meu pai. Ele morreu. Eu soube. Sinto muito. Luan deu de ombros como se aquilo não importasse. E de certa forma não importava. Ele mal conhecera o pai nos últimos anos. A morte do homem tinha sido só mais um motivo burocrático para voltar àquela cidade. Não vim aqui por causa disso, disse ele dando um passo à frente. Lívia recuou instintivamente, as mãos apertando os próprios braços. Luan percebeu, e doeu mais do que ele esperava. Então por quê? Ela perguntou, a voz agora mais dura. Depois de 10 anos, Luan. 10 anos sem uma palavra, sem um telefonema, sem nada. E agora você aparece aqui, do nada, e... Vi uma menina na escola. Ele a cortou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Cabelo castanho, olhos iguais aos seus. O rosto de Lívia perdeu ainda mais cor. Ela desviou o olhar, mas Luan viu. Viu o pânico. Viu a confirmação. Não sei do que você está falando. Ela murmurou, mas a voz tremeu. Lívia, não me trata como idiota. Ele deu mais um passo, e dessa vez ela não recuou. Apenas o encarou, os olhos brilhando de uma forma que ele não sabia se era raiva ou desespero. A menina... Luísa. Ela é minha filha? O silêncio que se seguiu foi brutal. Lívia apertou os lábios, a respiração acelerada. As mãos tremiam. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Quando finalmente falou, a voz saiu num sussurro quebrado. Isso não é da sua conta. Luan sentiu a raiva subir. Uma raiva antiga, que ele tinha enterrado fundo, mas que agora explodia como um vulcão adormecido. Não é da minha conta? Ele riu um riso amargo sem graça. Se ela é minha filha, é sim da minha conta, Lívia.
Você não tem o direito de vir aqui e... Eu tenho todo o direito. Ele bateu a mão na mesa e Lívia deu um pulo, mas não desviou o olhar. Continuou o encarando com aquela mistura de fúria e dor que só ela sabia ter. Você escondeu isso de mim? Durante 10 anos? Você foi embora. Ela gritou de volta, e dessa vez a dor na voz dela era inegável. Você me deixou, Luan. Você saiu dessa cidade, foi atrás dos seus sonhos, da sua vida perfeita e me esqueceu. Então não vem agora fingir que tem moral para cobrar qualquer coisa de mim. Eu te esqueci? Ele deu um passo à frente, tão perto agora que conseguia sentir o perfume dela. Aquele mesmo perfume de sempre. Você acha que eu te esqueci, Lívia? Você acha que eu passei um dia sequer sem lembrar de você? Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não deixou cair. Mordeu o lábio inferior, aquele gesto que ele conhecia tão bem, e desviou o rosto. Não importa mais, ela sussurrou. O que foi? Foi. Você tem sua vida. Eu tenho a minha. E minha filha? A voz dela falhou, mas ela se recuperou. Minha filha não é da sua conta. Luan sentiu como se tivesse levado uma facada. Ele recuou, as mãos tremendo, o peito apertado. Ela é minha filha, ele repetiu, mas agora a voz saiu mais baixa. Quase um pedido. Lívia. Ela é minha filha? Lívia finalmente o encarou de novo. E nos olhos dela ele viu tudo. A verdade. O medo. A dor de 10 anos carregando aquilo sozinha. Sai daqui, Luan. Ela disse, a voz firme, mas com lágrimas escorrendo agora. Vai embora. Volta para sua vida e me deixa em paz. Ele ficou ali, parado, sem saber o que fazer. Queria gritar, queria sacudir ela. Queria exigir respostas. Mas ao mesmo tempo, tudo o que ele queria era abraçá-la. Dizer que sentia muito. Que nunca tinha querido deixá-la. Que ela ainda importava. Mas ele não fez nada disso. Apenas virou as costas e saiu. E enquanto descia a escada, com as pernas bambas e o coração despedaçado, Luan soube de uma coisa, ele não ia embora. Não dessa vez. Porque aquela menina, Luísa, era dele. Ele sabia, sentia, e Lívia ainda o olhava do mesmo jeito, com raiva, com dor, mas também com desejo. E isso ainda estava lá, vivo, pulsando, como uma ferida que nunca tinha cicatrizado. Luan não conseguiu sair da cidade. Tentou. Chegou a colocar as malas no carro, pagou a conta do hotel, ligou o motor, mas ficou ali parado, com as mãos no volante, olhando para a estrada vazia à sua frente. E simplesmente não conseguiu ir embora, porque agora ele sabia. Não tinha ouvido as palavras da boca dela, mas tinha visto nos olhos. Tinha visto no jeito como ela recuou, no jeito como desviou o olhar, na forma como a voz dela tremeu ao dizer que a filha não era da conta dele. Luísa era sua filha, e Lívia tinha escondido isso dele durante 10 anos. Ele desligou o motor. Ficou ali por mais alguns minutos, a cabeça encostada no volante, a respiração pesada. Raiva era o que ele deveria estar sentindo. Raiva pura, corrosiva. Mas não era só isso. Tinha mágoa, confusão. E no fundo, no lugar que ele não queria admitir, tinha saudade. Saudade dela. Luan voltou para o hotel. Dona Marlene ergueu as sobrancelhas surpresa, mas não fez perguntas. Ele pegou a chave do quarto de volta, subiu as escadas como um autômato e se trancou lá dentro. Passou o resto do dia tentando trabalhar. Abriu o notebook, respondeu e-mails, participou de uma reunião virtual, mas não conseguia se concentrar, porque toda vez que fechava os olhos via ela, o rosto de Lívia, a forma como tinha olhado para ele, a dor, a raiva, mas também tinha outra coisa, algo que ela tentou esconder, mas que ele tinha visto, mesmo que só por um segundo, desejo. Luan socou o travesseiro e se levantou. Não, ele não podia pensar nisso. Não podia deixar que aquilo mexesse com ele. Lívia tinha feito uma escolha. Tinha escondido a existência da filha dele. Tinha construído uma vida sem ele. Ele devia estar furioso. Devia querer vingança. Devia. Mas tudo que ele queria era vê-la de novo. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Luan começou a andar pela cidade. De propósito. Como se estivesse explorando, relembrando os velhos tempos. Mas no fundo, ele sabia o que estava fazendo. Estava procurando por ela. E no quarto dia encontrou. Lívia estava no mercadinho da esquina. Aquele mesmo mercadinho de sempre.
com suas prateleiras apertadas e o cheiro de pão fresco misturado ao de detergente. Ela estava de costas, escolhendo frutas, e Luan sentiu o coração acelerar assim que a viu. Ela usava um vestido simples, azul claro que ia até os joelhos. O cabelo estava solto, caindo sobre os ombros. Ela parecia cansada, mas continuava linda. Luan ficou parado na entrada, observando. Não sabia se devia se aproximar ou ir embora. Mas então, como se sentisse o peso do olhar dele, Lívia virou a cabeça. Os olhos dele se encontraram. Ela congelou. A maçã que segurava quase escorregou da mão. Por um instante, nenhum dos dois se mexeu. Era como se o mercado inteiro tivesse desaparecido e só existissem eles dois. E aquele silêncio carregado, e aquela tensão que nenhum dos dois sabia como quebrar. Luan deu o primeiro passo. Devagar, Lívia não fugiu. Apenas ficou ali, segurando a maçã, a respiração visivelmente acelerada. Ele se aproximou até ficar a poucos passos dela, perto o suficiente para sentir o cheiro do perfume. Aquele mesmo perfume. Como ela ainda usava o mesmo perfume. "Oi", disse ele, a voz baixa. "Oi", ela respondeu, e a voz dela saiu quase num sussurro. Silêncio de novo. Mas dessa vez diferente. Menos hostil. Mais frágil. "Desculpa", Luan murmurou e viu a surpresa nos olhos dela. "Por ter te pressionado daquele jeito. No seu trabalho. Não foi justo." Lívia piscou, como se não esperasse aquilo. Ela abaixou o olhar para a maçã na mão, girou-a entre os dedos pensativa. "Você tinha razão de estar com raiva", ela disse ainda sem olhar para ele. Eu entendo, mas você também tinha razão." Ele deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância entre eles. "Eu fui embora. Eu te deixei, e isso foi real." Lívia finalmente ergueu o rosto. E quando os olhos dele se encontraram de novo, Luan viu lágrimas brilhando ali. Ela estava tentando ser forte, tentando manter a compostura. Mas ele via as rachaduras. Via a dor. "Você não deixou só a mim, Luan", ela sussurrou a voz trêmula. Você deixou a gente." E com aquelas palavras, a confirmação veio. Não de forma direta, mas estava ali, nas entrelinhas, no jeito como ela disse "a gente". Luísa era dele. Luan sentiu as pernas bambearem. Quis estender a mão, tocar o braço dela, dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Apenas ficou ali, travado, com o peito apertado e a garganta fechada. Lívia limpou rapidamente os olhos com as costas da mão, deu um passo para trás e virou-se, colocando a maçã de volta na prateleira. "Eu preciso ir", ela disse, a voz agora mais firme. Mas ele ouvia o esforço que ela fazia para parecer indiferente. "Lívia, espera!" Mas ela já estava se afastando. Rápido, quase correndo. Luan ficou ali, parado no meio do corredor de frutas, com as mãos fechadas em punhos e a respiração descontrolada. Ele queria ir atrás dela. Queria segurá-la. Queria forçá-la a olhar para ele e dizer a verdade de uma vez por todas. Mas não fez nada disso. Apenas a viu sair pela porta, desaparecer na luz da tarde, levando consigo todo o ar do lugar. Luan saiu do mercado como um zumbi. Caminhou sem rumo pelas ruas da cidade, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. Passou pela praça, pela igreja, pelas casas antigas, com suas janelas de madeira, e de repente, sem planejar, se viu em frente ao portão da escola. Eram quase 5 da tarde, hora da saída. As crianças começavam a sair, correndo, gritando, sendo buscadas pelos pais. Luan ficou ali, encostado num poste do outro lado da rua, observando. E então a viu. Luísa. Ela saiu devagar, a mochila pesada nas costas. O rosto sério demais para uma criança. Olhou para os lados como se procurasse alguém, e então começou a caminhar sozinha. Luan sentiu o peito apertar. Ela estava sozinha, indo para casa sozinha. E de repente ele entendeu. Entendeu o peso que Lívia tinha carregado. Entendeu a solidão. Entendeu tudo que ele tinha perdido. Ele não pensou, apenas atravessou a rua. "Luísa!" A menina parou e virou-se, os olhos arregalados. Quando o viu, franziu a testa, confusa, mas não pareceu assustada. Apenas curiosa. Você estava lá na escola outro dia", ela disse, a voz fina, mas firme. "Tava." Luan sorriu, tentando parecer casual. "Desculpa, não quis te assustar. É que eu estudei aqui quando era criança. Tava relembrando os velhos tempos." Luísa inclinou a cabeça, analisando ele.
E de novo aqueles olhos, aqueles malditos olhos que eram iguais aos dele. Você conhece minha mãe? Ela perguntou de repente. Luan sentiu o ar faltar. Conheço. A gente estudou juntos. Sério? Os olhos dela brilharam curiosos. Ela nunca fala dos tempos de escola. É mesmo? Luísa balançou a cabeça. Ela não fala muito do passado. A menina deu de ombros. Acho que ela fica triste. Luan engoliu em seco. Agachou-se na frente dela, ficando na altura dos olhos da menina. Você gosta de desenhar? Perguntou, lembrando do caderno que ela segurava naquele dia. O rosto de Luísa se iluminou. Gosto, como você sabe. Te vi desenhando embaixo da árvore. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. E Luan sentiu o coração derreter. Eu desenho tudo, ela disse, animada agora. Árvores, animais, pessoas. Minha mãe diz que eu tenho talento. Aposto que tem mesmo. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, conversando sobre desenhos, sobre a escola, sobre coisas pequenas e simples. E a cada palavra, a cada sorriso, Luan sentia algo crescer dentro dele, algo que ele nunca tinha sentido antes, algo profundo, poderoso, assustador, amor. Ele amava aquela menina, mesmo sem conhecê-la, mesmo sem ter estado lá. Ele amava, e isso mudava tudo. Quando Luísa finalmente se despediu e seguiu para casa, Luan ficou ali, parado na calçada, vendo ela desaparecer na esquina. E de repente, uma certeza tomou conta dele. Ele não ia embora. Não ia desistir. Porque Luísa era sua filha e Lívia ainda o olhava daquele jeito. E o corpo lembrava. Lembrava do toque, do cheiro, do gosto. E ele sabia que ela também lembrava. Luan passou a noite em claro, de novo. Mas dessa vez não era só angústia ou raiva que o mantinha acordado. Era outra coisa, algo que crescia dentro dele, se espalhava, tomava conta de cada pensamento. Era a imagem de Luísa sorrindo, a voz dela, o jeito como falava sobre desenhos com os olhos brilhando, que acima de tudo era a certeza de que aquela menina era parte dele. Ele precisava de respostas, respostas de verdade, não mais indiretas, não mais olhares desviados. Ele precisava ouvir da boca de Lívia, de uma vez por todas, a verdade. De manhã cedo, antes do sol nascer completamente, Luan já estava de pé. Tomou banho, se vestiu e saiu. Não pensou muito. Não planejou o que ia dizer. Apenas sabia que precisava ir até ela. Ele conhecia o endereço. Tinha perguntado discretamente para Dona Marlene na véspera, fingindo interesse casual. A casa de Lívia ficava numa rua tranquila, afastada do centro, com árvores dos dois lados e portões baixos. Era uma casa simples, pintada de branco, com janelas de madeira azul e um pequeno jardim na frente. Luan parou o carro em frente ao portão e ficou ali por um tempo observando. A casa estava em silêncio. Era cedo. Talvez elas ainda estivessem dormindo. Talvez ele devesse voltar mais tarde, mas ele não conseguia sair dali. Não agora. Foi quando a porta da frente se abriu e Lívia apareceu. Ela vestia um roupão branco por cima da camisola, os cabelos bagunçados, o rosto ainda marcado pelo sono, segurava uma xícara de café e olhava para o jardim distraída, como se estivesse tentando reunir forças para enfrentar mais um dia. Luan desceu do carro antes de perder a coragem. O barulho da porta batendo fez Lívia erguer os olhos. Quando o viu, ela congelou. A xícara quase escorregou da mão. Por um instante, pareceu que ela ia voltar correndo para dentro e trancar a porta. Mas não fez isso. Apenas ficou ali, parada na varanda, com os olhos arregalados e a respiração visivelmente acelerada. Luan atravessou o portão devagar, as mãos nos bolsos, tentando parecer menos ameaçador do que se sentia. Desculpa aparecer assim, disse ele parando no meio do jardim. Eu sei que é cedo, mas eu precisava falar com você. Lívia apertou os lábios, os dedos brancos em volta da xícara. Ela olhou rapidamente para trás, como se verificasse se Luísa estava por perto. Ela ainda está dormindo, Luan disse, como se lesse os pensamentos dela. Como você sabe onde eu moro? A voz dela saiu mais fria do que ele esperava. Perguntei. Claro que perguntou. Ela soltou um riso amargo, sem graça. Você não mudou, né, Luan? Sempre fazendo o que quer, quando quer. Ele sentiu as farpas das palavras, mas não recuou. Eu conversei com ela ontem. Lívia empalideceu.
O quê? Com Luísa, na saída da escola. Só conversei, Lívia, nada demais. Ela me contou que gosta de desenhar. Você não tinha o direito. A voz dela falhou e ela colocou a xícara na mesinha ao lado da porta com força. Você não tinha o direito de se aproximar da minha filha sem eu saber. É nossa filha. A voz dele saiu firme agora, sem espaço para dúvidas. Ela é minha filha também, Lívia, e você sabe disso. Lívia fechou os olhos, a respiração tremendo. Quando os abriu de novo, estavam cheios de lágrimas. Por que você voltou? Sussurrou a voz quebrada. Por que você não podia só ficar longe? Luan subiu os degraus da varanda, diminuindo a distância entre eles. Ela recuou até encostar na parede, mas não desviou o olhar. E ali, com os olhos brilhando e a respiração descontrolada, ela parecia tão vulnerável que ele sentiu vontade de abraçá-la, de protegê-la, de pedir perdão por cada segundo que não esteve lá. Porque eu precisava saber, ele respondeu. A voz baixa, mas intensa. Precisava saber se era verdade, se ela é minha, e se for. Lívia levantou o queixo, desafiadora, mesmo com as lágrimas escorrendo. O que você vai fazer, Luan? Vai ficar? Vai brincar de família feliz por uns dias e depois ir embora de novo? Que é isso? Não. Ela riu, mas era um riso cheio de dor. Você foi embora uma vez. O que te impede de fazer isso de novo? Eu não sabia. A voz dele saiu mais alta do que pretendia, ecoando na rua silenciosa. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Lívia, eu não sabia que você estava grávida. Se eu soubesse, você teria ficado? Ela o cortou, a voz agora dura como pedra. Teria desistido dos seus sonhos, da sua empresa, da sua vida perfeita em São Paulo para ficar aqui, nessa cidade que você sempre odiou? Luan abriu a boca, mas não conseguiu responder, porque ela tinha razão. Naquela época ele queria sair dali. Queria crescer, conquistar o mundo, construir algo que fosse só dele. E Lívia tinha ficado para trás. Ou pelo menos era assim que ele tinha se convencido. Eu te amava, ela continuou. A voz agora mais baixa, mas ainda carregada de emoção. Eu te amava, Luan, de verdade. E quando você foi embora, quando você simplesmente sumiu, eu pensei que ia morrer. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. E então eu descobri que estava grávida. E tive que decidir. Sozinha. Tive que decidir se ia te procurar, se ia te contar, se ia te prender aqui contra a sua vontade. E eu decidi que não ia fazer isso, porque você tinha ido embora, Luan. Você tinha feito a sua escolha. E você não me deu a chance de fazer outra. Ele retrucou, a voz carregada de mágoa. Chance? Lívia soltou um riso sem humor. Parece, Mores, você teve todas as chances, Luan. Você podia ter ligado, podia ter voltado, podia ter perguntado como eu estava. Mas você não fez nada disso. Você simplesmente desapareceu. Porque eu achei que você não queria mais nada comigo. Ele deu um passo à frente, tão perto agora que ela tinha que inclinar a cabeça para olhar para ele. Você terminou comigo, Lívia. Você disse que era melhor assim. Que cada um devia seguir seu caminho, porque eu não queria te prender. Ela gritou, e a voz ecoou na rua vazia. Porque eu sabia que você ia embora de qualquer jeito, e eu não queria ser a mulher que te segurou. Eu não queria que você me odiasse por isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eles ficaram ali, a poucos centímetros um do outro, com a respiração acelerada e os olhos brilhando. Tanta coisa não dita, tanta dor acumulada, tanto amor desperdiçado. Eu nunca te odiei, Luan sussurrou. E sua voz estava diferente agora, mais suave, mais vulnerável. Nem por um segundo, Lívia. Eu tentei te esquecer, tentei seguir em frente, mas nunca consegui. Porque você sempre foi a única. Lívia soltou um soluço, levando a mão à boca para abafar o som. As lágrimas caíam livremente agora, e ela não tentava mais escondê-las. Luan ergueu a mão devagar, hesitante, e tocou o rosto dela, com a ponta dos dedos suavemente, como se ela fosse se quebrar a qualquer momento. Lívia fechou os olhos ao sentir o toque, e mais lágrimas escorreram. Eu sinto muito, ele murmurou a voz rouca. Sinto muito por ter ido embora, por não ter lutado por você, por todos os anos que eu perdi. Ela abriu os olhos e o encarou. E ali, naquele olhar molhado, cheio de dor, mas também cheio de algo mais, Luan viu.
Viu que ela ainda sentia, que ainda tinha algo entre eles, algo que o tempo não tinha conseguido apagar. Ele se inclinou, devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas ela não recuou, apenas ficou ali, com os olhos semicerrados, a respiração presa, o coração disparado. Os rostos deles ficaram tão perto que ele podia sentir o hálito quente dela. Podia ver cada detalhe, cada cílio molhado, cada pequena marca no rosto que ele não conhecia. Os lábios deles estavam a milímetros de distância. Um movimento, só um movimento e Lívia virou o rosto. O beijo não aconteceu. Ela deu um passo para trás, tremendo, levando as mãos ao peito, como se tentasse segurar o próprio coração. Luan ficou parado com a mão ainda no ar, o peito subindo e descendo rapidamente. Eu não posso, ela sussurrou, a voz quebrada. Não assim. Não agora. Ele assentiu, mesmo que tudo dentro dele gritasse para puxá-la de volta, para terminar o que quase tinha começado. Mas ele não fez isso. Apenas recuou, respeitando o espaço dela, respeitando a dor dela. Desculpa, ele murmurou. Lívia balançou a cabeça, as lágrimas ainda caindo. Eu preciso pensar, ela disse, a voz trêmula. Preciso de tempo. Luan, eu entendo, mas ele não ia embora. Não dessa vez, porque o beijo não tinha acontecido. Mas o desejo estava lá, gritando, pulsando, e ele tinha visto nos olhos dela. Ela também queria. Os dias que se seguiram foram estranhos. Luan não voltou à casa de Lívia, mas também não saiu da cidade. Continuou hospedado no hotel, trabalhando remotamente, resolvendo pendências da empresa por videochamadas e e-mails. Mas a cabeça dele estava longe dos negócios. Estava ali naquela cidade pequena, naquela mulher, naquela menina. Lívia evitou cruzar com ele. Mudou os horários, as rotas, os lugares que frequentava. Mas numa cidade daquele tamanho, era impossível se esconder para sempre. Eles se viam de longe, no mercado, na praça, na rua. E toda vez o olhar deles se encontrava. Por um segundo, só um segundo. Mas era o suficiente para fazer o coração de ambos disparar. E então, no 7º dia, algo mudou. Luan estava tomando café numa padaria quando ouviu a conversa na mesa ao lado. 2 mulheres comentavam animadas sobre a peça de teatro da escola. As crianças estavam ensaiando há semanas e a apresentação seria no fim do mês. Uma das mulheres mencionou que precisavam de voluntários para ajudar com o cenário, os figurinos, a organização. Luan não pensou 2 vezes. No dia seguinte apareceu na escola. A diretora, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil, o recebeu com surpresa, mas aceitou a ajuda de bom grado. Voluntários eram raros, e um homem com experiência em gestão e organização seria bem-vindo. Foi assim que Luan começou a frequentar a escola. Todas as tardes, ajudava a montar o cenário, organizava os horários de ensaio, coordenava as outras mães e pais voluntários. E, claro, observava Luísa. A menina participava da peça. Fazia o papel de uma narradora, um papel pequeno, mas que ela levava a sério. Luan havia ensaiando, decorando as falas, ajustando a postura no palco improvisado do pátio. E toda vez que ela acertava uma fala ou recebia um elogio da professora, ele sentia o peito inflar de orgulho. Orgulho de pai. E Luísa, aos poucos, começou a reparar nele, no homem que sempre estava por perto, ajudando, organizando, sorrindo para ela quando seus olhares se cruzavam. Ela não sabia quem ele era de verdade, mas algo nela parecia reconhecê-lo, algo instintivo, algo que a fazia sorrir de volta. E então, inevitavelmente, Lívia apareceu. Foi numa tarde de quinta-feira. Lívia chegou à escola para buscar Luísa depois do ensaio. Ela usava um vestido simples, estampado, e os cabelos estavam presos num rabo de cavalo. Parecia cansada. Tinha sido um dia longo no trabalho, mas ainda assim, quando entrou no pátio e viu Luan ali, segurando uma tábua de madeira, enquanto conversava com outro voluntário, ela parou no meio do caminho. O coração dela falhou uma batida. Luan a viu no mesmo instante. Seus olhos se encontraram através do pátio movimentado, cheio de crianças correndo, pais conversando, professores dando instruções. Mas para eles tudo desapareceu. Era só ele e ela. E aquela tensão que nunca tinha ido embora. Lívia foi a primeira a desviar o olhar. Procurou Luísa com os olhos, encontrou a menina conversando animada com uma amiga e respirou fundo.
tentando recuperar a compostura. Mas as mãos tremiam e o coração batia rápido demais. Mãe! Luísa correu até ela, jogando os braços em volta da cintura de Lívia. Esta sorriu, afastando os pensamentos confusos, e acariciou os cabelos da filha. Oi, meu amor. Como foi o ensaio? Foi ótimo. A professora disse que eu tô melhorando. Os olhos de Luísa brilhavam de entusiasmo. E olha só, mãe, tem um monte de gente ajudando agora. Tem aquele moço ali. Ela apontou discretamente para Luan. Ele é super legal. Ajudou a gente a montar o castelo do cenário. Lívia sentiu o estômago revirar. Olhou para Luan de novo. Ele ainda a observava, e tinha algo no olhar dele. Algo intenso. Algo que dizia, eu não vou desistir. É mesmo? Lívia forçou um sorriso, tentando parecer natural. Que legal. Você conhece ele, mãe? A pergunta pegou Lívia de surpresa. Ela hesitou, procurando as palavras certas. Conheço. A gente estudou junto. Sério? Que massa! Luísa sorriu e então, antes que Lívia pudesse impedi-la, a menina gritou. Moço! Moço! Luan ergueu a cabeça. Luísa acenou, chamando-o. Ele trocou algumas palavras com o voluntário ao lado, colocou a tábua no chão e caminhou até elas. Lívia quis sair correndo. Quis pegar Luísa pela mão e arrastar a menina dali o mais rápido possível. Mas não podia, não sem levantar suspeitas. Então ficou ali, plantada no lugar com o coração na garganta e as mãos suando. Luan parou na frente delas. Olhou para Luísa primeiro, sorrindo. E aí, Luísa? Gostou do castelo? Gostei, ficou lindo. A menina respondeu empolgada. Essa é minha mãe. Mãe, esse é o moço que está ajudando na peça. A gente já se conhece, Luan disse. E o olhar dele deslizou para Lívia. Há muito tempo. Lívia sentiu o rosto esquentar. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. A senhora também quer ajudar? Luan perguntou. E havia algo na voz dele. Algo provocativo. Algo que dizia que ele sabia exatamente o que estava fazendo. A gente sempre precisa de mais voluntários. Eu trabalho até tarde. Lívia conseguiu responder, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Entendo. Ele deu um sorriso pequeno, mas os olhos dele não desviaram dos dela. Mas se mudar de ideia. A gente está aqui toda a tarde. Luísa puxou a mão de Lívia. Vamos, mãe. Tô com fome. Vamos, sim. Lívia se despediu rapidamente, quase arrastando Luísa dali. Mas enquanto caminhava em direção ao portão, sentiu o olhar de Luan grudado nas costas. E algo dentro dela, algo que ela tentava controlar há dias, começou a ceder. Nas semanas seguintes, os encontros se tornaram inevitáveis. Lívia não conseguiu mais evitá-lo. Luan estava sempre lá, na escola, nos ensaios, ajudando, sorrindo, conversando com Luísa como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Lívia aos poucos começou a baixar a guarda. Eles conversavam, pequenas trocas de palavras no início, comentários sobre a peça, sobre o cenário, sobre o tempo. Nada profundo, nada perigoso. Mas cada conversa era um passo a mais, cada olhar um toque invisível, cada sorriso, uma rachadura na armadura que ela tinha construído. E então veio a noite do evento beneficente. A escola organizou uma festa para arrecadar fundos para a peça. Comida, música, jogos. Luan estava lá ajudando na organização. Lívia também foi, trazida por Luísa, que insistiu que a mãe precisava sair mais de casa. A noite estava agradável. Lívia conversou com outras mães, comeu algo, tentou relaxar. Mas o tempo todo estava consciente da presença de Luan. Ele estava do outro lado do pátio, ajudando a servir bebidas, mas toda vez que ela olhava, ele também estava olhando. Quando o evento terminou, Lívia se preparou para ir embora. Luísa já estava cansada, quase dormindo em pé. Ela levou a filha até o carro, ajeitou o cinto de segurança e estava prestes a entrar quando ouviu a voz dele. Lívia! Ela se virou. Luan estava parado a poucos metros, as mãos nos bolsos, o rosto iluminado pela luz fraca do poste. Deixa eu levar vocês para casa, ele disse. Você parece cansada. Eu tô bem. Consigo dirigir. Eu sei que consegue. Ele deu um passo à frente. Mas deixa eu ajudar. Por favor. Havia algo na voz dele. Algo gentil. Algo que fez as defesas de Lívia cederem mais um pouco. Ela olhou para Luísa, já adormecida no banco de trás. Olhou para o carro dela. Olhou de volta para Luan.
e assentiu. O trajeto até a casa de Lívia foi silencioso. Luan dirigia devagar, respeitando o cansaço de Luísa, que dormia profundamente. No banco de trás, Lívia ia ao lado dele, olhando pela janela, tentando ignorar a proximidade, tentando ignorar o cheiro do perfume dele, a presença dele, a forma como as mãos dele seguravam o volante com firmeza. Quando chegaram, Luan estacionou em frente ao portão e desligou o motor. O silêncio dentro do carro era denso, pesado, carregado. Obrigada, Lívia sussurrou sem olhar para ele. De nada. Ela abriu a porta, mas antes de sair, sentiu a mão dele tocar levemente o braço dela. Só um toque, rápido, suave, mas foi o suficiente para fazer a pele dela arrepiar inteira. Lívia, ele disse, a voz rouca, a gente precisa conversar, de verdade, sobre tudo. Ela fechou os olhos, a respiração tremendo. Eu sei. Quando? Eu não sei, Luan. Ela finalmente o encarou e nos olhos dela havia medo e desejo. Eu não sei se eu consigo. Consegue. Ele apertou levemente o braço dela. E eu vou esperar. O tempo que for preciso. Lívia assentiu, sentindo as lágrimas queimarem. Saiu do carro, pegou Luísa no colo e entrou em casa sem olhar para trás. Mas dentro do peito, o coração gritava. Porque a cada dia, a cada olhar, a cada toque acidental, ela sentia a resistência diminuir e começava a ter medo, não dele, mas de si mesma. Luísa sempre foi uma menina curiosa, observadora, o tipo de criança que prestava atenção em detalhes que os adultos achavam que passavam despercebidos. E nas últimas semanas ela tinha percebido algo na forma como a mãe olhava para aquele homem. Aquele voluntário da escola que aparecia todo dia, que sorria para ela, que ajudava com o cenário. Havia algo ali, algo que Luísa não entendia completamente, mas sentia, como se o ar ficasse diferente quando os dois estavam no mesmo lugar, como se houvesse uma história que ninguém tinha contado para ela. E Luísa queria saber. Foi assim que, numa tarde de sábado, enquanto Lívia estava no trabalho e ela ficou em casa com a vizinha, Luísa resolveu procurar. Não sabia bem o que. Apenas sentia que havia algo escondido, algo importante. Começou pelo quarto da mãe. Abriu a gaveta da cômoda, aquela que Lívia sempre mantinha fechada. Tinha roupas velhas, alguns lenços, uma caixinha de joias que quase nunca era usada. Luísa remexeu com cuidado sem fazer bagunça. E então, no fundo da gaveta, embaixo de um cachecol de lã, encontrou uma caixa de sapatos velha, desbotada, amarrada com um barbante. O coração de Luísa acelerou. Ela olhou para trás, certificando-se de que a vizinha ainda estava na sala assistindo televisão. E então, com as mãos tremendo levemente, desamarrou o barbante e abriu a caixa. Cartas, dezenas delas, envelopes amarelados pelo tempo. Alguns abertos, outros ainda lacrados. E em todos eles a mesma letra. Firme, bonita, masculina, Luísa pegou uma das cartas e começou a ler. Lívia, eu sei que você disse que era melhor assim, que cada um devia seguir seu caminho, mas eu não consigo parar de pensar em você. Não consigo esquecer o jeito como você sorri, o jeito como você me olha. Eu tô indo embora amanhã, mas queria que você soubesse. Eu te amo e sempre vou te amar. Luan. Luísa sentiu o chão se mover debaixo dos pés. Luan. O nome estava ali, escrito, real. Ela pegou outra carta, e outra, e mais outra. Todas eram dele. Algumas curtas, outras longas. Algumas doces, outras desesperadas. Todas endereçadas à sua mãe. Todas falando de amor, de saudade, de promessas que nunca foram cumpridas. E então, no fundo da caixa, Luísa encontrou uma foto. Era uma foto antiga, desbotada. Nela, sua mãe estava sorrindo, mais jovem, mais leve. E ao lado dela, com o braço em volta dos ombros dela, estava ele, Luan, o voluntário da escola. O homem que sorria para ela. O homem que sua mãe evitava olhar por muito tempo. E cada tupamesi wasamassas, Luísa sentiu as lágrimas queimarem, porque de repente tudo fazia sentido. Os olhares, o jeito como ele a tratava, o jeito como sua mãe ficava tensa quando ele estava por perto. E a pergunta que ela nunca tinha feito, a pergunta sobre o pai que nunca conheceu, agora tinha uma resposta. Era ele, tinha que ser ele. Quando Lívia chegou em casa naquela noite, encontrou a casa em silêncio. A vizinha já tinha ido embora.
Luísa estava trancada no quarto. Lívia bateu na porta, preocupada. Luísa! Tá tudo bem, meu amor. Silêncio. Luísa abre a porta. Mais silêncio. E então a voz da menina, abafada, trêmula. Você mentiu para mim. O coração de Lívia parou. O que você tá falando, filha? Eu achei as cartas, mãe. Eu achei tudo. Lívia sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Apoiou a testa na porta, fechando os olhos, tentando controlar a respiração. Luísa, por favor, abre a porta. A gente precisa conversar. Você mentiu. A voz da menina saiu num grito, misturado com soluços. Você disse que meu pai tinha ido embora, que ele não queria saber da gente. Mas ele escreveu. Ele escreveu um monte de cartas. E você nunca me contou. Luísa, e ele tá aqui. Ele tá aqui na cidade. Eu sei que é ele, eu sei. Lívia sentiu as lágrimas escorrerem. Encostou a mão na porta, como se pudesse tocar a filha através da madeira. Abri a porta, meu amor. Por favor, deixa eu te explicar. Mas Luísa não abriu. E Lívia ficou ali do lado de fora, com o coração despedaçado, ouvindo o choro da filha através da porta. Lívia não sabia o que fazer. Ligou para Luan. As mãos tremiam tanto que quase derrubou o celular. Ele atendeu no segundo toque. Lívia, ela sabe. A voz dela saiu num sussurro desesperado. Luísa descobriu. Achou as cartas. Ela sabe tudo, Luan. Houve uma pausa do outro lado. E então? Eu tô indo aí. Não, você não pode. Mas ele já tinha desligado. 15 minutos depois, Luan estava na porta da casa de Lívia. Ela abriu antes mesmo que ele batesse. Os olhos dela estavam vermelhos, o rosto manchado de lágrimas. Ela não abre a porta do quarto. Lívia disse, a voz quebrada. Não quer falar comigo. Não quer sair. Eu não sei o que fazer, Luan. Eu não sei. Ele a puxou para um abraço. Instintivamente, sem pensar. E Lívia não resistiu. Apenas se deixou amparar, enterrando o rosto no peito dele, soluçando. A gente vai resolver isso, ele murmurou, acariciando os cabelos dela. Juntos, vamos resolver. Eles tentaram conversar com Luísa por horas. Bateram na porta, chamaram, imploraram. Mas a menina não respondeu. Até que, já passava das 10 da noite, ouviram o barulho da janela sendo aberta. Lívia correu até o quarto, seguida por Luan. A janela estava aberta e Luísa não estava lá. Não, 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 não. Lívia entrou em pânico. Ela fugiu. Meu Deus, ela fugiu. Luan a segurou pelos ombros, olhando nos olhos dela. Respira. Respira, Lívia. A gente vai encontrar ela. Ela não pode ter ido longe. Onde ela costuma ir quando tá chateada? Eu não sei. A praça, talvez? Ou a escola? Vamos, vem. Eles saíram correndo. Procuraram na praça, nada. Foram até a escola, nada. Percorreram as ruas, chamando o nome de Luísa, cada vez mais desesperados. Lívia tremia inteira. As lágrimas não paravam de cair. Luan segurava a mão dela com força, tentando passar segurança. Mas por dentro, ele também estava apavorado. Foi quando viram a luz na igreja. A porta estava entreaberta. Luan empurrou devagar e lá dentro, sentada num dos bancos da frente, estava Luísa. Sozinha, pequena, encolhida, chorando em silêncio. Lívia soltou um soluço de alívio e correu até a filha. Caiu de joelhos na frente dela, segurando o rosto da menina entre as mãos. Meu amor, você me assustou tanto, tanto. Lívia chorava, as palavras saindo misturadas com soluços. Não faz mais isso, por favor. Não faz mais isso comigo. Você mentiu, mãe. Luísa repetiu, a voz pequena, quebrada. Você mentiu sobre ele. Lívia fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Eu sei, meu amor. E eu sinto muito mesmo. Luísa olhou por cima do ombro da mãe. Luan estava parado alguns passos atrás, com as mãos nos bolsos, o rosto tenso. Os olhos da menina encontraram os dele. E pela primeira vez ela viu a semelhança, viu a verdade. Você é meu pai? Ela perguntou, a voz trêmula. Luan sentiu o ar faltar. Ele se ajoelhou também, ficando na altura dos olhos dela. E assentiu. A voz dele saiu rouca. Eu sou Luísa. Por que você foi embora? A pergunta foi como uma faca. Luan engoliu em seco, as palavras presas na garganta. Eu não sabia que você existia. Eu juro. Se eu soubesse... Ele parou porque não conseguia continuar. Porque as lágrimas estavam vindo.
e ele não conseguia segurá-las. Se eu soubesse, eu teria ficado. Eu nunca teria ido embora. Luísa olhou para ele por um longo tempo, e então devagar ela estendeu a mão, tocou o rosto dele, como se estivesse confirmando que ele era real. Você vai embora de novo? Ela sussurrou. Não. A voz dele saiu firme agora. Nunca mais. Eu prometo. E pela primeira vez, Luísa deixou as lágrimas caírem completamente. Jogou-se nos braços dele, e Luan a segurou com força, como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo. Lívia observava a cena, chorando, o coração partido e remendado ao mesmo tempo. E então Luan estendeu o braço, chamando ela. Lívia hesitou por apenas um segundo antes de se jogar também. Os três ficaram ali, abraçados, no silêncio da igreja vazia, chorando, se perdoando, se encontrando. Quando finalmente se separaram, Luan e Lívia se olharam, e sem pensar, sem planejar, eles se aproximaram e se beijaram. Foi um beijo molhado de lágrimas, carregado de dor, de alívio, de tudo que foi negado, de tudo que ainda poderia ser. Quando se separaram, Luísa estava olhando para eles, e pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas real. Os dias que se seguiram àquela noite foram estranhos. Não ruins exatamente, mas estranhos. Como se todos estivessem aprendendo a respirar de novo, aprendendo a existir nessa nova realidade onde a verdade tinha sido revelada e não havia mais como voltar atrás. Luísa passou a falar com Luan. Não muito no início. Respostas curtas, olhares desconfiados. Mas aos poucos a curiosidade venceu a mágoa. Ela fazia perguntas sobre onde ele morava, o que fazia, por que tinha ido embora. E Luan respondia tudo, com honestidade, sem tentar se justificar ou minimizar os erros. Apenas a verdade, crua, dolorida. E Luísa, mesmo ainda machucada, começou a entender. Começou a ver que talvez não houvesse vilões naquela história. Apenas pessoas que tinham tomado decisões erradas. Pessoas que tinham se perdido e que agora tentavam se encontrar de novo. Mas entre Luan e Lívia, as coisas eram mais complicadas. O beijo tinha acontecido e agora nenhum dos dois conseguia esquecer. Luan sentia o gosto dos lábios dela toda vez que fechava os olhos. Lívia sentia o toque das mãos dele na pele, mesmo quando estava sozinha. Era como se aquele momento, na igreja, tivesse aberto uma porta que estava trancada há 10 anos e agora não havia como fechá-la de novo. Mas Lívia estava com medo. Medo de se entregar, medo de acreditar, medo de que, se ela deixasse Luan entrar de novo, ele pudesse partir mais uma vez. E dessa vez, ela sabia que não sobreviveria. Porque não era só ela agora, era Luísa também. E ela não podia arriscar o coração da filha. Então fez o que achava que precisava fazer. Se afastou. Luan percebeu a mudança quase imediatamente. Lívia parou de atender às ligações dele. Quando ele aparecia na escola, ela arrumava desculpas para sair mais cedo. Quando se cruzavam na rua, ela desviava o olhar e apressava o passo. Era como se ela estivesse construindo muros de novo. Mais altos, mais grossos, mais difíceis de derrubar. E isso doía. Doía mais do que Luan achava que seria possível. Ele tentou respeitar o espaço dela. Tentou entender. Mas a cada dia que passava, a frustração crescia. Porque eles tinham se beijado. Tinham se abraçado. Tinham por alguns minutos sido uma família. E agora Lívia estava fugindo de novo. Foi Dona Marlene quem, sem saber, acendeu o pavio. Luan estava no lobby do hotel, checando e-mails no celular quando ouviu a conversa. Dona Marlene falava com outra hóspede sobre a pobre Lívia, que tinha criado a filha, sozinha por tanto tempo, e que agora tinha que lidar com o pai da menina voltando e bagunçando tudo de novo. Tadinha, dizia a outra mulher balançando a cabeça. Ela mal conseguiu seguir em frente nesses anos todos. E agora que o homem volta, ela não sabe se confia. Imagina a confusão que deve estar na cabeça dela. Luan fechou o celular com força. Levantou-se e saiu do hotel sem dizer palavra. Entrou no carro e dirigiu sem rumo por um tempo, tentando acalmar a raiva que fervia dentro dele. Mas não conseguia. Porque não era só raiva, era dor, era frustração. Era a sensação de estar sendo empurrado para longe de novo. E dessa vez, não por distância ou circunstância, mas por escolha. Pela escolha dela. Naquela noite, Lívia estava lavando louça quando ouviu a campainha tocar.
Já era tarde. Luísa estava no quarto, fazendo lição de casa. Ela secou as mãos no pano de prato, franzindo a testa, e foi até a porta. Quando abriu, Luan estava lá, e ele não parecia calmo. A gente precisa conversar, ele disse, a voz firme. Luan, agora não é uma boa hora. Não me importa. Ele deu um passo à frente e Lívia instintivamente recuou. Você está me evitando, Lívia. E eu quero saber por quê. Eu não estou te evitando. Não? Ele riu, mas era um riso sem humor. Você não atende minhas ligações. Desvia de mim na rua. Inventa desculpas para não estar onde eu tô. Se isso não é evitar, então o que é? Lívia cruzou os braços na frente do corpo, numa postura defensiva. Eu preciso de tempo. Luan, tempo. Ele repetiu a palavra como se fosse venenosa. Quanto tempo mais, Lívia? 10 anos não foram suficientes. Não é justo. A voz dela saiu mais alta agora. Você não pode simplesmente aparecer aqui e exigir que eu... Cassie Wilmores. Que você o quê? Ele a cortou, dando mais um passo. Eles estavam perto demais agora. Perigosamente perto. Que você sinta o que você sentiu na igreja. Que você admita que ainda tem algo entre a gente. Não tem nada entre a gente. Mas a voz dela tremeu, e os dois sabiam que era mentira. Tem sim. Luan baixou a voz, mas a intensidade continuava ali. Você sabe que tem. Eu sei que tem. E você tá com medo. Eu entendo. Mas fingir que não existe não vai fazer desaparecer. Lívia, eu não posso fazer isso. Luan, as lágrimas começaram a brilhar nos olhos dela. Eu não posso me entregar de novo e correr o risco de você... De eu o quê? Ir embora? Ele segurou os ombros dela, obrigando-a a olhar nos olhos dele. Eu não vou embora. Quantas vezes eu preciso dizer isso para você acreditar? Você disse isso antes. Ela gritou, e as lágrimas finalmente caíram. Você disse que me amava, que a gente ia ficar juntos. E no dia seguinte você estava indo embora, porque você me mandou ir. Ele gritou de volta. Você terminou comigo, Lívia. Você disse que era melhor assim, porque eu não queria te prender. Mas eu queria ficar preso. A voz dele falhou, e ele soltou os ombros dela, passando as mãos pelo cabelo, frustrado. Eu queria ficar com você. Mas você não me deu escolha, e agora você tá fazendo a mesma coisa de novo. Tá me empurrando para longe, e eu não sei mais o que fazer. Lívia cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Luan ficou ali, parado, com o peito subindo e descendo rapidamente, tentando controlar as emoções. Eu tenho medo, ela sussurrou, a voz abafada pelas mãos. Tenho tanto medo, Luan. Eu também. Ele se aproximou devagar. Eu também tenho medo, Lívia. Medo de estragar tudo. Medo de não ser o pai que Luísa precisa. Medo de não ser o homem que você merece. Mas eu não vou deixar que o medo me impeça de tentar. Ela abaixou as mãos, olhando para ele com os olhos vermelhos e molhados. E se não der certo? E se der? Ele tocou o rosto dela, com a ponta dos dedos como tinha feito antes. E se a gente for feliz, Lívia? E se essa for a nossa segunda chance? Ela fechou os olhos ao sentir o toque, mas não se afastou. E por alguns segundos, eles ficaram assim, em silêncio, com a distância de uma respiração, com o coração disparado. E então ela deu um passo para trás. Eu preciso pensar, ela sussurrou. Eu não consigo fazer isso agora. Luan assentiu, mesmo que cada fibra do corpo dele gritasse para não desistir. Ele recuou, enfiou as mãos nos bolsos e deu um passo em direção à porta. Tá bom. Ele parou no batente olhando para ela uma última vez. Mas eu não vou desistir, Lívia. Não dessa vez. Eu vou esperar. Mas não por muito tempo. E então ele saiu. Lívia ficou ali parada na sala vazia, com as lágrimas escorrendo e o coração despedaçado. Porque ela queria, Deus como ela queria se entregar. Queria correr atrás dele. Queria puxá-lo de volta e dizer que sim, que eles podiam tentar. Que ela ainda o amava. Mas o medo era maior. O medo de acreditar, de sonhar, de amar de novo. E então ela se permitiu chorar. Chorar por tudo que foi. Por tudo que poderia ser. Por tudo que ela estava desperdiçando por puro medo. Na escola as coisas também mudaram. A cidade começou a falar. Pequenas cidades sempre falam. Comentários em sussurros. Olhares de lado. Algumas mães se afastaram de Lívia. Outras a julgavam sem dizer nada. E Lívia sentia. Sentia o peso dos olhares.
das especulações, da vergonha. Luísa também percebeu. As outras crianças faziam perguntas. Algumas eram cruéis, mesmo sem intenção. Por que seu pai só apareceu agora? Sua mãe escondeu você dele? Ele não queria você? E cada pergunta era uma ferida nova. Lívia tentou proteger a filha. Tentou explicar. Mas como explicar algo que ela mesma ainda não entendia completamente? Como dizer para uma criança de 10 anos que o amor é complicado? Que as pessoas erram? Que às vezes não há certo ou errado? Apenas escolhas dolorosas. Luan também sentiu a mudança. Os olhares na rua. Os comentários velados. Ele ouvia. E doía. Mas não tanto quanto ver Lívia se afastando cada vez mais. Não tanto quanto ver Luísa confusa, dividida entre a alegria de ter um pai e a mágoa de ele não ter estado lá antes, e a paixão que tinha crescido entre ele e Lívia. Aquela paixão que tinha explodido naquele beijo na igreja agora estava sufocada, engolida pela vergonha, pelo medo, pela pressão, mas ainda estava lá, pulsando, esperando, como uma brasa enterrada nas cinzas, esperando só uma rajada de vento para voltar a arder. As semanas se arrastaram como anos. Lívia continuou se afastando. Luan continuou esperando. E Luísa, no meio de tudo, tentava entender o que significava ter um pai que apareceu do nada e uma mãe que parecia estar desmoronando por dentro. A peça da escola se aproximava. Os ensaios finais estavam acontecendo quase todos os dias. Luan continuava ajudando, mas agora o clima era diferente. Menos leve, mais tenso. Ele e Lívia mal se falavam. Quando precisavam trocar alguma palavra por causa de Luísa, eram apenas formalidades. Educação fria, distância segura. Mas os olhares ainda aconteciam. Rápidos, roubados, carregados de tudo que não era dito. E então, 3 dias antes da apresentação, Luan teve uma ideia. Ele passou a tarde toda planejando. Fez ligações, organizou detalhes, conversou com a diretora da escola. E quando tudo estava pronto, respirou fundo e torceu para que aquilo funcionasse. Na manhã seguinte, a escola amanheceu diferente. Havia uma faixa enorme no portão de entrada com os dizeres: homenagem ao Sr. Ribeiro, em memória de quem construiu esta escola com amor. O avô de Luísa, o pai de Lívia, o homem que tinha sido carpinteiro e tinha ajudado a construir parte do prédio da escola décadas atrás. Um homem querido na cidade. Um homem que Luísa nunca tinha conhecido, porque ele tinha morrido quando ela era muito pequena, mas um homem cuja memória Lívia guardava com carinho. Luan tinha descoberto a história conversando com Dona Marlene, e tinha decidido que aquela seria sua forma de mostrar para Lívia e para Luísa que ele estava ali não para destruir, mas para construir, para honrar, para fazer parte. Quando Lívia chegou à escola naquela manhã e viu a faixa, parou no meio da calçada. As pernas quase falharam. Ela leu as palavras de novo e de novo, até que a visão ficou embaçada pelas lágrimas. Mãe? Luísa puxou a mão dela, preocupada. Tá tudo bem? Lívia apenas assentiu, incapaz de falar. Ela entrou no pátio da escola e viu que havia mais. Fotos antigas do pai dela trabalhando na construção do prédio, emolduradas e expostas num mural improvisado. Depoimentos de pessoas que tinham conhecido ele. Histórias que Luísa nunca tinha ouvido, sobre o avô que nunca conheceu. E no centro de tudo havia uma placa. Este evento foi organizado por Luan Mendes, em homenagem ao Sr. José Ribeiro, e em reconhecimento de tudo que ele construiu para esta comunidade. Lívia cobriu a boca com a mão, as lágrimas caindo livremente agora, e foi quando viu ele. Luan estava no canto do pátio, conversando com a diretora, ajustando alguns últimos detalhes. Quando os olhos dele se encontraram, ele parou. Havia medo no olhar dele. Medo de que ela não gostasse. De que achasse invasivo. De que se afastasse ainda mais. Mas então Lívia sorriu. Através das lágrimas, ela sorriu. E Luan sentiu o peito aliviar. O evento aconteceu durante o intervalo. Todas as crianças, professores, pais e voluntários se reuniram no pátio. A diretora fez um discurso emocionado sobre o Sr. Ribeiro e sua contribuição. Para sua escola, pessoas da comunidade compartilharam histórias. E então, a diretora convidou Luísa ao centro. A menina estava nervosa. Lívia segurou a mão dela dando força. E Luísa caminhou até a frente, com as pernas trêmulas e o coração acelerado. Eu nunca conheci meu avô, ela começou. A voz fina, mas firme.
mas minha mãe sempre fala dele. Sempre diz que ele era um homem bom, que trabalhava duro, que ajudava todo mundo e eu fico feliz em saber que ele ajudou a construir esse lugar, porque eu gosto daqui. E eu sei que ele ficaria orgulhoso. Houve aplausos. Lívia estava chorando, abraçada com outras mães. Luan estava no fundo, observando. E então Luísa olhou para ele e fez algo que ninguém esperava. Ela caminhou até Luan, devagar, com os olhos brilhando. E quando chegou perto dele, parou. Os dois se encararam. O pátio inteiro ficou em silêncio. Obrigada, Luísa sussurrou, por fazer isso. Pelo meu avô. E pela minha mãe. Luan se ajoelhou, ficando na altura dela. Ele não confiava na própria voz para responder. Então apenas assentiu. E foi quando Luísa deu o passo final. Ela se jogou nos braços dele, abraçou ele com força. E sussurrou tão baixo que só ele ouviu. Obrigada por voltar, pai. Luan sentiu o mundo parar. As lágrimas vieram sem aviso. Ele abraçou a filha com força, enterrando o rosto nos cabelos dela, sentindo o coração explodir de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Eu te amo, Luísa, ele sussurrou, a voz quebrada. Eu te amo tanto. E ali, no meio do pátio da escola, com dezenas de pessoas assistindo, pai e filha se abraçaram pela primeira vez. De verdade, sem medo, sem reservas, apenas amor. Lívia assistia à cena de longe, as mãos no peito, as lágrimas escorrendo sem parar. Porque ela via a forma como Luan segurava Luísa, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, como se ele nunca mais fosse deixá-la ir. E naquele momento, algo dentro de Lívia cedeu, a última muralha, a última resistência, porque ela percebeu que não estava só protegendo o próprio coração. Estava impedindo Luísa de ter um pai, estava impedindo Luan de ser o que ele claramente queria ser, e estava se impedindo de viver o que seu coração ainda gritava. Amor. Quando o evento terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Luan procurou por Lívia. A encontrou perto do mural, olhando as fotos do pai, tocando levemente os rostos nas imagens antigas. Lívia, ele chamou baixinho. Ela se virou. E quando os olhos dele se encontraram, algo era diferente. As muralhas tinham caído, a distância tinha diminuído, e pela primeira vez em semanas, ela não desviou o olhar. Obrigada, ela disse, a voz embargada, por fazer isso, por honrar meu pai, por fazer Luísa se sentir orgulhosa dele, por vocês, Luan completou. Eu fiz por vocês. Lívia mordeu o lábio, as lágrimas voltando. Ela deu um passo à frente, e outro, até ficar perto dele, tão perto que conseguia sentir o calor do corpo dele. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu sinto muito por ter te empurrado para longe, por ter tido medo, por não ter acreditado em você. Você tinha razão de ter medo, ele disse, tocando o rosto dela com delicadeza. Eu te dei motivos para isso, mas eu juro, Lívia, juro pela vida da nossa filha que eu não vou te decepcionar de novo. Eu sei. Ela cobriu a mão dele com a dela, mantendo o toque. Eu sei, Luan, e eu quero tentar de verdade, sem medo, sem fugir. Tem certeza? Ela assentiu, sorrindo através das lágrimas. Tenho. Luan não esperou mais. Puxou ela para perto e a beijou. Ali mesmo, no meio do pátio da escola, com algumas pessoas ainda por perto. E dessa vez, Lívia não recuou. Não fugiu. Apenas se entregou, correspondeu. Deixou que o beijo dissesse tudo que as palavras não conseguiam. Quando se separaram, ambos estavam sem ar, com os rostos colados, os olhos fechados. Eu nunca parei de te amar, ele sussurrou. Eu também não. Ela abriu os olhos encarando ele. Nem por um dia, Luan. Eles ficaram ali por mais um tempo, abraçados, deixando o mundo girar ao redor deles. E quando finalmente se separaram, viram Luísa observando de longe, com um sorriso no rosto. Um sorriso de aprovação, de esperança, de alívio. E naquele momento, os três souberam que tinha valido a pena. A dor, a espera, o medo. Porque agora, pela primeira vez, eles eram o que sempre deveriam ter sido. Uma família. Naquela noite, Luan jantou na casa de Lívia, pela primeira vez. Luísa fez questão de mostrar a ele cada canto da casa. Seus desenhos, seus brinquedos, seus livros favoritos. E Luan prestou atenção em cada detalhe, como se estivesse gravando tudo na memória. Depois do jantar, Luísa foi dormir.
e Luan e Lívia ficaram na varanda, sentados lado a lado, olhando para o céu estrelado. Eu vou ficar, Luan disse, quebrando o silêncio. Ou vender minha parte da empresa, ou passar para alguém. Não sei ainda, mas eu vou ficar, aqui, com vocês. Lívia olhou para ele, os olhos arregalados. Tem certeza? Sua vida é em São Paulo, Luan. Sua empresa. Minha vida é aqui. Ele segurou a mão dela. Onde vocês estão? O resto a gente resolve. Ela sorriu. Um sorriso completo, verdadeiro. E se inclinou, encostando a cabeça no ombro dele. Então, bem-vindo para casa, ela sussurrou. E pela primeira vez em 10 anos, Luan sentiu que realmente tinha um lugar onde pertencia. Os dias que se seguiram foram de uma leveza que nenhum deles lembrava ter sentido antes. Luan passou a frequentar a casa de Lívia como se sempre tivesse feito parte daquele espaço. Ajudava no jantar, brincava com Luísa, lia histórias para ela antes de dormir. E aos poucos, as peças de uma família que nunca tinha existido começaram a se encaixar. Mas havia algo ainda não resolvido entre ele e Lívia. Algo que pairava no ar sempre que ficavam sozinhos. Uma tensão, não ruim, não desconfortável, mas intensa, elétrica, como se ambos estivessem esperando o momento certo para finalmente se permitirem viver o que tinha sido, interrompido 10 anos atrás. Luan sabia que não podia apressar. Lívia tinha se aberto, tinha dado o primeiro passo, mas ele entendia que ela ainda precisava de tempo. Tempo para confiar completamente. Tempo para acreditar que aquilo era real, que ele não ia desaparecer de novo. Então ele decidiu fazer algo diferente. Algo que mostrasse a ela que não era só desejo, não era só paixão. Era amor, amor verdadeiro. Do tipo que espera, do tipo que constrói, do tipo que fica. Era uma sexta-feira à noite. A peça da escola tinha sido um sucesso absoluto. Luísa tinha brilhado no palco. E agora, depois de dias intensos, finalmente havia uma pausa. Um respiro. Luan passou o dia todo preparando tudo. Conversou com a vizinha, que adorou a ideia, e se ofereceu para ficar com Luísa durante a noite. Comprou velas, flores, preparou a varanda da casa de Lívia. Aquela mesma varanda onde, anos atrás, eles tinham se despedido pela última vez. Quando Lívia chegou do trabalho, encontrou Luísa já pronta, com uma mochilinha nas costas, sorrindo de orelha a orelha. Mãe, eu vou dormir na casa da Dona Marta hoje. A menina pulava de empolgação. O Luan organizou tudo. Lívia piscou confusa. O quê, Luísa? Eu não. Confia em mim. Luan apareceu na porta com um sorriso pequeno, mas significativo. Só por hoje. Ela vai estar segura, eu prometo. E você? Você merece uma noite para você. Lívia olhou para ele, depois para Luísa, depois de volta para ele. E então entendeu. Não era só uma noite livre. Era um convite. Um gesto, uma promessa. Tá bom. Ela sussurrou, ainda processando. Luísa deu um beijo rápido na mãe e saiu correndo com a vizinha, acenando animada. E então, de repente, a casa ficou em silêncio. Só os dois. Luan estendeu a mão. Vem. Eu quero te mostrar uma coisa. Lívia hesitou por apenas um segundo antes de colocar a mão na dele. Ele a guiou até a varanda dos fundos. E quando ela viu, o coração parou. A varanda estava transformada. Velas espalhadas por todo o canto. Flores, margaridas, as favoritas dela, em pequenos vasos. Uma mesa simples, mas arrumada com cuidado, com pratos, taças de vinho e uma refeição caseira que ele mesmo tinha preparado. E, acima de tudo, luzes de Natal penduradas nas vigas do teto, criando um céu estrelado artificial que brilhava suavemente na penumbra. Luan, a voz dela saiu num sussurro embargado. Você fez tudo isso? Fiz. Ele se virou para ela, ainda segurando a mão dela. Porque eu queria que você soubesse que isso aqui, nós, não é só sobre consertar o passado, é sobre construir algo novo, algo melhor. As lágrimas vieram inevitáveis. Lívia cobriu a boca com a mão livre, tentando conter a emoção. Mas não conseguiu. Apenas se deixou levar. Luan a puxou devagar para perto da mesa, puxou a cadeira para ela e a ajudou a se sentar. Então serviu o vinho, colocou a comida nos pratos e sentou-se em frente a ela. Eles comeram devagar. Conversaram sobre coisas pequenas, sobre Luísa, sobre a peça, sobre planos para o futuro.
Mas o tempo todo havia aquela corrente invisível entre eles, aquela tensão que crescia, que pulsava. Quando terminaram de comer, Luan se levantou e estendeu a mão de novo. Dança comigo? Lívia riu, surpresa. Não tem música. Tem sim. Ele pegou o celular, apertou o play e uma música suave começou a tocar. Uma música antiga, a música deles. A mesma que tocava na rádio naquela noite, 10 anos atrás, quando tinham dançado pela primeira vez. Lívia sentiu o coração apertar. Ela colocou a mão na dele e se levantou. Ele a puxou para perto, colocando a outra mão na cintura dela. E eles começaram a dançar, devagar, colados com a brisa suave da noite, acariciando os rostos deles. Eu lembro dessa música. Ela sussurrou, a cabeça encostada no peito dele. Eu também. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eu lembro de tudo, Lívia. Cada momento, cada sorriso, cada toque. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem em silêncio. Porque ela também lembrava de tudo. E agora, dançando ali na varanda onde tinham se despedido, ela sentia que finalmente estavam se reencontrando de verdade. A música terminou, mas eles não se soltaram. Ficaram ali abraçados, com a respiração sincronizada e os corações batendo no mesmo ritmo. E então Luan recuou levemente, o suficiente para olhar nos olhos dela. Lívia, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu te amo. A voz dele saiu firme, sem hesitação. Eu sempre te amei. Desde o primeiro dia. E eu sei que eu estraguei tudo. Sei que te machuquei, mas eu quero passar o resto da minha vida compensando isso. Quero te fazer feliz. Quero ser o homem que você merece, o pai que Luísa merece, e eu quero. Ele hesitou procurando as palavras certas. Eu quero que a gente tenha a chance que a gente nunca teve. Lívia não conseguia falar. Apenas olhava para ele, com os olhos brilhando, o coração explodindo. Eu também te amo. Ela finalmente sussurrou. Nunca parei. Nem por um segundo. Luan sorriu. Um sorriso completo, verdadeiro. E então, devagar, ele se inclinou e a beijou. Mas dessa vez era diferente. Não era um beijo desesperado. Não era um beijo roubado. Era um beijo cheio de promessas, de recomeços, de tudo que ainda estava por vir. Quando se separaram, Luan tocou a testa dela com a dele, os olhos fechados. Fica comigo, ele sussurrou. Hoje, amanhã. Sempre. Sim. Ela abriu os olhos encarando ele. Oi, Luan, eu fico. Ele a pegou no colo e ela soltou um riso surpreso, agarrando-se ao pescoço dele. Ele a carregou para dentro de casa, subindo as escadas devagar, como se estivesse carregando algo sagrado. E quando chegaram ao quarto, ele a colocou delicadamente na cama. Tem certeza? Ele perguntou, ajoelhado ao lado dela, tocando o rosto dela com reverência. Se você não estiver pronta, eu tô. Ela puxou ele para perto, beijando-o de novo. Eu tô pronta, Luan. E ali naquela noite eles se amaram. Não como dois estranhos redescobrindo corpos esquecidos, mas como duas almas que finalmente tinham encontrado o caminho de volta uma para a outra. Foi intenso, foi eterno. Foi cheio de lágrimas e sorrisos e sussurros de amor. Eles se entregaram completamente. Sem medo, sem reservas, apenas amor puro, verdadeiro, do tipo que sobrevive ao tempo e às tempestades. Quando finalmente se deitaram, exaustos e completos, Lívia encostou a cabeça no peito de Luan. Ele a envolveu nos braços, beijando os cabelos dela. Obrigado, ela sussurrou. Por quê? Por não ter desistido? Por ter voltado? Por ter lutado por nós? Ele apertou ela contra o peito. Eu sempre ia voltar, Lívia, sempre. Eles ficaram ali, em silêncio, ouvindo a respiração um do outro. E pela primeira vez em 10 anos, ambos dormiram em paz, completos, inteiros. Na manhã seguinte, Luísa voltou para casa. Quando entrou e viu Luan e Lívia na cozinha, preparando café juntos, sorrindo, roubando beijos rápidos quando achavam que ela não estava olhando, a menina sorriu. Então, ela disse apoiando-se no batente da porta com os braços cruzados, imitando uma adulta. Vocês são namorados agora? Luan e Lívia se entreolharam e riram. Luan se abaixou, ficando na altura dela. Mais do que isso, ele disse. A gente é uma família. Os três. Se você quiser, claro. Luísa fingiu pensar por um momento. E então jogou os braços em volta dos dois. Eu quero.
Quero muito. E ali, na cozinha simples daquela casa pequena, os três se abraçaram. Finalmente completos. Finalmente juntos. Porque algumas histórias não são sobre finais felizes instantâneos. São sobre pessoas que erram, que se perdem, que se machucam, mas que mesmo assim encontram coragem para tentar de novo, para acreditar de novo, para amar de novo. Luana e Lívia não tiveram um final de conto de fadas. Tiveram algo melhor. Tiveram um recomeço real, feito de escolhas conscientes, de perdão, de amor que foi testado e sobreviveu. E no fim, talvez seja disso que o amor de verdade se trata. Não de nunca cair, mas de sempre se levantar. Sempre voltar, sempre escolher de novo e de novo ficar. Porque algumas histórias não acabam. Elas só esperam o momento certo para recomeçar.